A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. O título da lição, veja a capa da nossa matéria. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estaremos estudando os livros de Reis, primeiro e segundo Reis. Eu quero apresentar nessa primeira aula uma visão panorâmica do livro de Reis. Porque se os irmãos observarem no sumário da nossa lição, nós não temos uma lição de introdução. Então é um vídeo rápido só para nós apresentarmos este conteúdo e depois nós damos sequência a toda a matéria. Observe. O primeiro e o segundo livro de Reis, originalmente, formavam um único volume. Vejam esta arrumação nas escrituras hebraicas. A Septuaginta, grave esse nome, e as traduções do Antigo Testamento que se seguiram dividiam os livros de Samuel e de Reis em 4 livros. Veja que interessante, de 1º Reis a 4 Reis. Agora, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento, é uma tradução grega. Tá? Estas divisões na Bíblia hebraica, como a nossa, ela até acontece. Então a Torá, a Tanakh, ela também já vem com essa arrumação. Mas isso aconteceu no ano de 1517, por Daniel Bomberg. O pacto de servir a Deus é interessante, grave esta palavra. Pacto, nós vamos ver isso ao longo do nosso trimestre. O pacto de servir a Deus, representando na terra, deriva-se lá de Abraão. Vejam esta visão panorâmica. Nós vamos pegar lá de Abraão, nós vamos observar que era uma responsabilidade nacional. Existia um pacto, mas esse pacto de fidelidade, ele era condicional. É também importante destacar isso, que a nação de Israel deveria seguir. E aonde nós encontramos isso? Veja esta referência. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então era essa a condição de Deus se manter fiel àquela nação. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então essa era a condição de Deus andar juntamente com o seu povo. Agora, se eu fosse destacar, irmãos, um versículo-chave agora no livro de Reis, observe que eu não falo primeira Reis, eu falo primeiro Reis, segundo livro de Reis. Tá? Então, se eu fosse destacar um versículo-chave, está aí este versículo, esta referência. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca do teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então esse é o nosso versículo-chave para todo o trimestre. E ao longo das lições nós vamos entender, não vou dar ênfase agora, mas nós vamos entender por que deste versículo, em consonância com aquela referência de Êxodo. Os irmãos podem observar isso. Eu quero colocar aqui um card nesse vídeo, eu quero indicar o projeto Bíblia. Tá? Coisa boa nós indicamos, irmãos. Isso é bom para o nosso aprendizado. É um projeto bíblico onde faz uma apresentação também como essa, como eu estou fazendo, mas de uma forma bem didática, uma forma bem interessante, uma forma desenhada. Assista, vale muito a pena. É um vídeo também muito rápido para nós agregarmos este conhecimento acerca da palavra do Senhor. Agora, embora Israel estivesse em relação de aliança com Deus, a maioria dos seus reis rejeitaram e ultrajaram as obrigações do pacto. Nós vamos ver isso ao longo do trimestre. O valor de cada rei é determinado mediante uma comparação. E qual é a comparação? O que é basilar? Qual é a base e o parâmetro de santidade das obrigações? Qual é a comparação que nós vamos fazer? 2 reis vão se destacar. No versículo anterior, os irmãos observaram que o rei Davi já foi apresentado. O rei Davi, irmãos, que se manteve apegado firmemente à aliança. E também destaca esse nome, o rei Jeroboão. Vejam, o rei Davi
com a responsabilidade nacional e mais indicado ao Reino do Sul, e depois Jeroboão, quando o reino vai se dividir. E ao longo do trimestre nós vamos abordar também este assunto. O rei Jeroboão de Israel, que abandonou o pacto. Então observe este mapa. O reino de Israel ele vai se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. A parte em azul é o Reino do Norte e mais abaixo nós temos o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. A capital do Reino do Norte é Samaria, onde ficou ali as 10 tribos quando eles se rebelaram ali debaixo ali do reinado de Roboão, filho de Salomão. Tudo isso será também apresentado na nossa lição. Então, assim sendo, a comparação mostra se determinado rei andou nos caminhos de Davi, sempre vai ter esse destaque, seu pai, ou se andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. E os caminhos de Jeroboão é um caminho perverso, é um caminho de abandono, é um caminho de apostasia. Nós vamos observar. Nós vamos observar também, irmãos, que os dois lados tiveram 20 reis. Do lado de Israel, o Reino do Norte, capital Samaria, todos os reis foram perversos. Todos os reis afundaram um lamaçal de pecado terrível. Já no Reino do Sul, alguns se destacaram, com algumas reservas às vezes. Mas eu posso apresentar o rei Asa, está aí essa referência. Posso apresentar o rei Josafá, está aí essa referência em 1 Reis, capítulo 22. Posso também falar do rei Ezequias, um rei muito bom, que aplicou várias reformas, tanto política, tanto espiritual. E, por último, o rei Josafá, que revolucionou e foi ali, eu posso dizer, foi ali um suspiro quando o Reino do Sul também já estava afundando. Foi o último fôlego de vida e nós vamos ver que este reino também descambou para a sua ruína. Agora, nós vamos ver a história de Salomão até o último dos reis de Judá, de modo franco e honesto, transparente, registrar a triste história de rejeição ao pacto pela maioria dos governantes. E eu posso até já apresentar um spoiler, vamos dizer assim. Nós vamos ver que tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul entraram em colapso. O colapso final de Israel perante a Síria foi destruída, e de Judá perante a Babilônia. Está aí essa referência. Foi uma demonstração da verdade, do princípio que sublinha todo este livro. E não aconteceu como uma surpresa para os indivíduos. Não foi algo pego de surpresa, não foi porque Deus não pôde livrá-los dos seus inimigos, mas foi avisado pelos profetas, fora anunciado pelos os seus santos profetas. Destaque também os profetas dotados de discernimento espiritual. Em dias posteriores, os 2 livros de Reis permaneceram como uma advertência para a igreja, para o remanescente do povo de Deus, e assim proviam uma lição prática sobre a verdade que a rejeição ao pacto com Deus, sendo um ato pecaminoso e rebelde, só pode trazer um resultado, o juízo divino. Então a igreja também está debaixo dessa égide. Deus não mudou. O mesmo princípio de santidade, de observação, ainda continua. Agora, para eu já estar encerrando, o autor, qualquer proposta, irmãos, em relação à data da redação e de sua autoria, deve permanecer como matéria de conjectura. Se você observar alguém aí afirmando categoricamente que foi Jeremias que escreveu, irmãos, essa tese defendida, quem a defende está se baseando no Talmud. Tá? O Talmud aqui afirma que o autor dos livros de Reis foi Jeremias, mas nada algo especulativo. Nós temos que tratar como conjectura. Agora, o que é o Talmud? É o segundo livro mais importante do judeu, depois da Bíblia, depois do Tanakh. Um dos livros básicos da religião judaica, que contém a lei oral, a doutrina, a lei moral e as tradições dos judeus. Mas nós tratamos a sua autoria e data como algo especulativo, que ele teria sido escrito, sim, por um dos profetas, mais ou menos contemporâneo a Jeremias, pelo seu interesse, vejam isso. Por que nós colocamos assim? Pelo seu interesse em demonstrar a aliança. Ele teve uma fonte. Tá? O seu escritor ele teve uma fonte, e nós vemos isso em algumas referências no livro de Reis. Livro da história de Salomão, existe o livro da história dos reis de Israel, e também o livro da história dos reis de Judá. Agora,
Várias vezes o relato do reinado de um rei em particular contém incidentes de encontro dele com um profeta, ou às vezes até profetas atuando de forma simultânea, tanto no reino do norte como no reino do sul. Veja o interesse de Deus de revelar e mostrar e acusar o pecado daqueles homens que tinham uma responsabilidade muito grande e apontar: o caminho de vocês está errado. E quem Deus vai usar? De forma atuante, de forma veemente, vários profetas. Então se confunde a história dos reis com a atuação do ministério profético. E a maioria deles, nós vamos observar que entra em ação os profetas orais. Tá? Por exemplo, no caso de Acabe, nós temos ali o profeta Micaías, nós temos ali o profeta Elias, e ao longo desse trimestre nós vamos estar apresentando várias narrativas desses encontros. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um ótimo trimestre para a glória de Deus. Amém.